Final e início de ano são as minhas épocas preferidas do ano, porque tem essa energia de recomeço, de deixar para trás o que não serve mais, de iniciar um novo ciclo, novas experiências, mudança. Essa é a energia que tem sempre final e início de ano, né? Renovação. Porém, a gente às vezes entra muito em uma ilusão de que só de virar o ano a nossa vida muda, quando na verdade a nossa vida só muda quando a gente faz alguma coisa para mudá-la. E o nosso inconsciente coletivo, ele tá programado para acreditar nisso, né? Que em um final de ciclo, as velhas programações ficam para trás e no início de ciclo outras virão. Mas isso não vai acontecer se a gente não fizer a nossa parte. Então eu já quero começar esse vídeo fazendo você refletir. Muitas vezes a gente acha que fazer algum ritual no final do ano, usar uma roupa nova, pular 7 ondas no mar, entrar com dinheiro em casa, no bolso, vai trazer sorte, vai trazer prosperidade, vai mudar a nossa vida de alguma maneira. E não que isso não tenha o seu peso, eu acho que todo ritual, ainda mais se for espiritual, ele tem sim a sua importância, mas não é exatamente aquilo que vai definir o rumo do seu ano, sabe? Eu acho que o que define realmente o rumo do nosso ano e, consequentemente, da nossa vida é o que a gente faz para que aquilo aconteça. É a gente fazer a nossa parte. É a gente não levar, de fato, os padrões do ano anterior para o próximo. É ter foco, intencionalidade, constância nas ações. É isso que faz com que a gente, de fato, mude de vida e não simplesmente virar de um ano para o outro, porque, convenhamos, é basicamente virar de um dia para o outro, virar de um mês para o outro. A gente tem essa simbologia, né? A gente faz com que essa virada seja algo especial, mas se você for olhar de forma racional, de forma literal para aquilo, é basicamente a virada de um dia para o outro, como qualquer outro dia. Então não faz muito sentido a gente esperar que a virada de um ano para o outro transforme a nossa vida se a gente não fizer a nossa parte. Dito isso, eu quero passar para vocês nesse vídeo alguns rituais. Se você não gostar dessa palavra, você pode usar a palavra atividades, um passo a passo, um método, enfim, uma série de coisas que eu faço sempre nesse final de ciclo, né? Sempre em dezembro e em janeiro, para arrumar a casa, vamos dizer assim, né? Deixar para trás tudo que precisa ser deixado e iniciar esse novo ciclo com muito mais foco, com muito mais intencionalidade. A primeira coisa é se livrar de tudo que não for útil. Eu sempre tive esse costume na minha casa, eu sempre fazia uma faxina de final de ano com a minha mãe, limpava tudo, tirava tudo que foi acumulado durante o ano. Isso traz um ar de renovação para nossa casa, né? E eu defendo muito a questão de que a organização interna, né, a organização da nossa mente, do nosso emocional, ela começa com a organização externa. Então, se tudo ao nosso redor está acumulado, está sujo, a nossa casa está cheia de coisas quebradas, nosso guarda-roupa está cheio de roupas que a gente não usa mais, isso vai criando não só acúmulo físico, mas também um acúmulo energético que reflete no nosso mental. Então, também auxilia para que a gente acumule coisas no nosso campo mental. Então, é crucial que a gente olhe para a nossa casa, para o ambiente que a gente está e faça essa faxina, sabe? Tirar todas as coisas que precisam ser doadas, ser jogadas fora, olhar todas as gavetas, os armários da cozinha. Se tem coisas quebradas ou coisas para consertar, resolve isso logo, vê se vale a pena, se não vale jogar fora, se não vale dar para alguém que vai consertar isso e fazer melhor uso. Inclusive, esse é um péssimo hábito, tá? Deixar coisas quebradas em casa, isso traz energias negativas pro nosso lar, porque dá aquela sensação de coisa estagnada, de coisa inútil, sabe? Assim como também deixar plantas secas em casa, porque traz essa energia de falta de vida. E tudo isso impede que a energia circule livremente pelo nosso lar. E esse é um hábito que você pode começar na virada do ano, né, fazendo em dezembro ou em janeiro, e levar ele pro resto do seu ano, tornar realmente um hábito, parte da sua rotina. Então, por exemplo, aqui em casa, a gente sempre tem o costume de tirar o que não serve mais. Eu me mudei para esse apartamento fazem 5 meses, então quando eu me mudei eu já tirei muita coisa que não fazia mais sentido trazer para cá. Depois que eu me casei, 3 meses depois, a gente também fez uma mega faxina aqui, tirou mais coisas, e olha que a gente preza por uma vida essencialista, mas a vida vai acontecendo, né? Então acaba que acumula vários papéis, às vezes uma roupa que a gente gostava 5 meses atrás já não faz mais sentido, já não tá boa, então a gente tira.
realmente faz parte da nossa rotina. Então, quando chega o final de ano, a gente não precisa tirar uma semana inteira pra faxinar, fazer aquela faxina pesada e tirar tudo do armário, sabe? Isso facilita a vida no decorrer do ano mesmo, no cotidiano. E esses rituais, essas atividades que eu vou passar pra vocês também têm como intuito principal isso, facilitar a vida no decorrer do ano. Porque é muito fácil a gente, às vezes, definir objetivos e focar somente em uma coisa e deixar todo o restante de lado, quando, na verdade, todo o restante impacta em tudo. Então, a gente tem que sempre procurar esse equilíbrio. E como eu falei, esse equilíbrio começa na organização externa. Isso impacta diretamente no nosso comportamento, na nossa saúde mental. E ela precisa estar em dias para que a gente fique focado no que a gente realmente quer fazer. E ainda dentro desse ponto de se livrar do que não for útil, fazer uma limpa no seu computador, no seu celular, nas suas redes sociais também é muito importante. A gente tende a ir seguindo pessoas que a gente não se importa, a seguir páginas que a gente acha que vai precisar daquele conteúdo, mas só tá ali acrescentando informação todos os dias na nossa frente, a gente nem lê. A gente vai acumulando fotos no nosso rolo de câmera, fotos que muitas vezes são repetidas, né? Então a gente às vezes tira 15 selfies e não gosta de nenhuma e deixa lá acumulado. Ou você passou um ano inteiro recebendo um monte de e-mail, marketing, de propaganda, você não abriu nenhum e sua caixa de e-mail tá lotada. Ou a sua área de trabalho do computador tá uma bagunça, que eu não sei como é que as pessoas conseguem, mas isso acontece, é muito comum. Então faça esse limpa também no digital, principalmente se você trabalha com isso ou se você utiliza isso com bastante frequência no seu dia a dia, porque isso também é um ambiente, querendo ou não, né? Não é um ambiente físico, mas é um ambiente que a gente está inserido ali quase que 24 horas por dia. E tudo isso também tem esse poder de se acumular dentro da nossa mente. Então pega o seu celular, exclui todos os aplicativos que você não usa, organiza eles ali para facilitar o seu dia a dia. O meu, eu faço assim, eu coloco a ordem de prioridade mesmo que eu utilizo no meu dia a dia. Aplicativos que vão me distrair, por exemplo, na verdade eu nem deixo no meu celular. O Instagram, por exemplo, eu nem tenho instalado no meu celular, eu acesso pelo computador só para responder vocês quando vocês me mandam mensagem. Mas tudo que não faz sentido mesmo, eu não deixo, sabe? Para que não seja mais um ruído ali no meu cotidiano, para que não me atrapalhe a fazer o que eu tenho que fazer. E aí, feito isso, faz o que eu te falei, vai lá no rolo de câmera, apaga todas aquelas fotos acumuladas, sobe para nuvem ou passa para pendrive, para HD, seja lá o que você utilizar para organizar seus arquivos. Tira o máximo de coisas que você puder. Contatos, a mesma coisa. Tem gente, eu, por exemplo, eu tenho o meu chip de celular desde que eu tinha 10 anos de idade. Imagina se eu nunca tivesse feito esse limpa. O tanto de contato que eu ia ter na minha agenda, lotando a memória do meu celular. E são contatos que não fazem sentido nenhum, sabe? Então, regularmente eu também tenho esse hábito na minha rotina de sempre entrar ali e tirar os contatos que não fazem mais sentido, apagar conversas do WhatsApp. Às vezes tem muita conversa com contas comerciais que a gente vai precisar uma vez na vida e que fica ali acumulado no nosso WhatsApp. Às vezes a gente deixa de ver uma mensagem importante porque ela desce e a gente não consegue ver. Grupos também é uma coisa que eu, assim, bani da minha vida, porque só é ruído. Seja intencional. Eu acho que o maior ponto desse vídeo vai ser isso, intencionalidade. Prepare o terreno para o próximo ano com intencionalidade. E a intencionalidade, ela está em tudo, inclusive nesses detalhes. Então faça também esse limpa no seu digital. Eu tenho certeza que vai te trazer uma leveza imensa. Feito isso, você provavelmente vai estar sentindo aquela sensação de leveza, né? De casa arrumada. E eu vou te falar, melhor do que isso, melhor do que aquela sensação de casa recém-organizada, é a sensação de mente organizada. E é por isso que o próximo passo, a próxima atividade é organizar a mente. E eu faço isso através de um processo que se chama Brain Dump, que nada mais é, na tradução literal, do que despejo do cérebro. Ou seja, você vai tirar tudo que tá aí zanzando pela sua cabeça e colocar no papel. Ideias que estão martelando aí há muito tempo, coisas que você queria ter feito, mas não fez, coisas que você fez e deixou pela metade. Esse aqui é o meu caderno que eu utilizo para fazer as minhas escritas diárias, matinais. E aí, desde o dia 1º do 12, vou até abrir aqui para mostrar para vocês, que eu estou nesse processo de brain dump. Então eu comecei fazendo um rabisco aqui da minha rotina. Ó, eu escrevi aqui todas as atividades que eu fazia na minha rotina para ver se eu encontrava algum gap, porque
Sabe quando você chega no momento em que parece que as coisas não estão andando ou não estão caminhando da forma que você queria? Você tá sentindo que precisa mudar, mas você não sabe o que é? E eu tava exatamente nesse momento. Sempre no final de ano eu sinto essa vontade mesmo de renovar as coisas, sabe? E o Brain Dump é o processo ideal para isso. E aí, depois que eu escrevi isso, eu escrevi aqui uma rotina, escrevi a minha rotina, fui puxando setas e falando o que eu precisava melhorar e também me puxando a orelha para algumas coisas que eu fazia e que não fazia mais sentido. Isso que é muito intuitivo, né? Você faz da forma que você achar melhor. Eu tenho muito um pensamento assim de processos, então eu gosto de trabalhar com fluxogramas. Pego uma frase, puxo uma seta e escrevo tópicos, sabe? É assim que funciona pra mim. Mas é muito particular. Então, ó, eu fui jogando aqui e eu fiz isso separando por áreas. Então, eu coloquei ali casa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Relacionamento, trabalho. Então, eu fui destrinchando essas áreas e eu utilizei como base as áreas definidas na Roda da Vida, do Plano de Vida 2025. E aí, ó, é tudo muito intuitivo. Escritas, desenhos, setas. Fui já definindo pontos a melhorar sem muito planejamento. Era realmente colocar pra fora tudo que eu tava pensando e sentindo. Tudo isso que eu mostrei pra vocês foi no dia 1 e no dia 2 de dezembro. Conforme os dias foram passando, essas ideias foram amadurecendo. Fui começando a ter insights de como que eu realmente poderia colocar aquilo em prática. Aí já no dia 5 de dezembro, eu já escrevi mais coisas. Agora já levando para a parte prática da coisa. E olha só que interessante, muitas vezes a nossa mente ela fica com pensamentos acumulados, com ideias acumuladas, e a gente fica nos culpando por não colocar aquilo ali em prática. Mas quando você enxerga racionalmente a coisa, você vê que na verdade nem fazia tanto sentido você se preocupar com aquilo. Vou te dar um exemplo. Eu estava há meses falando: eu tenho que trocar o celular pela leitura. Eu tenho que trocar o celular pela leitura. Sempre que eu tiver um tempo livre, eu vou pegar um livro para ler, porque eu quero implementar esse hábito na minha rotina. Só que eu não conseguia fazer isso. E eu achava que era porque eu não tinha essa resiliência, essa força de vontade, na verdade, o suficiente para pegar o livro e ler nas minhas pausas. E aí eu tinha escrito isso lá no dia 1º e no dia 5 eu escrevi aqui: eu realmente quero usar o livro no lugar do celular? Eu me perguntei, eu me questionei. E aí eu respondi: não. Por quê? Porque eu não gosto de uma leitura picada. Eu gosto de reservar um tempo e ler e prestar atenção naquilo. E no final das contas, nem fazia sentido eu fazer essa troca, porque no meu dia a dia eu já não costumo pegar o celular. Eu já não tenho rede social no meu celular. Então, quando eu pego, é realmente para pesquisar alguma coisa, ou é no meu tempo livre, onde eu já fiz todos os meus hábitos e aí eu vou assistir alguma coisa que eu gosto. Eu me cobrava por uma meta que não fazia sentido nenhum pra mim. E aí eu deixei isso de lado, tirei esse peso da minha mente e fui fazendo isso com várias coisas que eu tinha escrito lá no dia 1º. E como eu sou empreendedora digital, eu fiz isso não só com a minha vida pessoal, mas também com o meu negócio. Então, eu escrevi todas as ideias que eu tinha, eu revi todo o planejamento que eu tinha, tirei o que não fazia sentido, realoquei e fui fazendo isso durante todo o mês. E isso vai tirando um peso gigantesco da nossa mente. Eu recomendo muito que você faça isso. Daí, no dia 11, eu comecei a listar como que eu poderia organizar melhor todas essas ideias, que foi o momento em que eu comecei a passar essas informações para o Notion, né, para os meus planners lá dentro. Então aqui tem até uma lista, ó, de tópicos da ordem que eu deveria fazer essas atividades. E inclusive, para quem tem um plano de vida 2025, sabe que lá tem as cartas pro eu do futuro, né? Já vou falar sobre isso. E eu fiz ela também no papel primeiro, em formato de tópicos, ó. E depois eu passei para lá em formato de carta bem mais detalhado. Então, para vocês verem que não é só você ter a ferramenta te falando o que você tem que fazer, mas você mesmo ter essa proatividade para entender o que está se passando aí dentro. Você ter essa sede de autoconhecimento, sabe? Então, antes de preencher os meus planners, eu fiz essa listagem, esses rabiscos, sabe? Para quando eu fosse levar essas informações para lá, já estivesse tudo redondo. E hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 19 de dezembro. Então, eu tô aí há 19 dias fazendo esse processo de despejo de pensamentos, de ideias, de insights, e eu sei que isso ainda vai continuar pelo restante do mês até ali final de janeiro, que é quando de fato a gente começa a
tirar as ideias do papel, literalmente, né? Começa a colocar em prática. É muito importante, sabe, esse processo de você organizar o seu ambiente físico, organizar o seu ambiente digital e o seu ambiente mental, porque isso vai te trazer clareza. E aí, depois de fazer todo esse despejo mental, eu vou para a parte de análise e avaliação da minha situação de vida atual. Então eu analiso e avalio todas as áreas da minha vida junto com as informações do Brain Dump e vejo o que faz sentido continuar, o que faz sentido regar para que eu possa colher depois e o que faz sentido deixar para lá ou deixar para um outro momento de vida. E essa análise e avaliação eu faço utilizando a roda da vida lá dentro do plano de vida, que é o meu planner de autoconhecimento e crescimento pessoal no Notion. Essa é a primeira etapa do planner, análise e avaliação, área por área da vida. Então a gente tem saúde física, emocional, espiritual, no profissional, realização e propósito, capacitação, contribuição social, em qualidade de vida, diversão, recursos financeiros, rotina e hábitos, e em relacionamentos, relacionamento amoroso, familiar e vida social. E essa roda da vida eu mesma criei, personalizada para o plano de vida, e ela tem como base direcionamento, consciência e propósito. Então, ainda na fase de análise e avaliação, a gente já começa a trabalhar com o que realmente importa. Já começa a agir ali com intencionalidade. Porque depois que a gente vê o gráfico que a roda da vida nos gera, ou seja, as notas que a gente dá para cada área e aí a gente vê se essa roda gira ou não, a gente vai para a parte de avaliação, que é descobrir por que tal área tá boa, por que tal área tá ruim, quais foram os hábitos que me trouxeram até aqui, hábitos bons, hábitos ruins, o que eu posso fazer para melhorar cada uma dessas áreas. Então esse é um ritual para quem realmente quer mudar de vida e não só para quem fala que vai mudar, porque você faz toda essa análise, você realmente faz um planejamento estratégico para a sua vida. E é isso que vai trazer a base para que você consiga fazer acontecer essa mudança. E aí, eu gosto, junto com essa análise e avaliação, já fazer a revisão do ano. Tem quem gosta de fazer primeiro, antes de mais nada, a revisão anual e depois começar a planejar o próximo, mas para mim funciona tudo muito em conjunto, né? Então, como eu falei, eu faço o Brain Dump, algumas coisas eu já passo para o Notion, outras eu deixo para fazer depois que tudo isso aqui já estiver definido. Então é como se fosse uma coisa só, mas eu torno um processo para facilitar o entendimento até para mim também. Então eu gosto muito de fazer a revisão anual. No plano de vida a gente também tem essa revisão, tô aqui com o tablet para acompanhar com vocês. Então a gente tem essa revisão anual para relembrar os acontecimentos, né? O que a gente passou de experiência boa, de experiência ruim, quais foram os momentos bons, os momentos não tão agradáveis assim, os aprendizados que a gente teve, porque querendo ou não, tudo que a gente viveu no ano que passou foram ferramentas utilizadas para auxiliar na nossa evolução, no nosso crescimento. Então eu acho que é muito justo que a gente dê o reconhecimento ao ano que passou. E também a nós mesmos, né? Por tudo que a gente viveu, tudo que a gente enfrentou, os desafios que a gente passou e também as bênçãos que a gente recebeu. A gratidão é uma ferramenta muito poderosa para que a gente acesse níveis ainda mais elevados de consciência, de realidade. Então, é muito importante que a gente faça realmente essa revisão, que feche de fato esse ciclo e foque no próximo. E a partir daqui, todo o meu planejamento segue sendo dentro do plano de vida. E ele surgiu exatamente porque eu tinha vários rituais, várias atividades que eu gostava de fazer no final do ano e que eu fazia de forma muito bagunçada. Então, as cartas para o eu do futuro, que eu já vou falar delas com vocês, eu fazia no Word, os meus objetivos e metas em um planner físico, outras anotações eu fazia no bloco de notas do celular, no caderno, então ficava tudo muito bagunçado. Então eu decidi reunir todas essas atividades em uma ordem coerente, dentro de um único sistema, no qual eu pudesse deixar todas as informações ali à mão sempre que eu pudesse, de uma forma organizada. Então a partir daí, feita essa análise e avaliação da vida, definido ali as melhorias que eu quero levar para o próximo ano, eu vou fazer as cartas para o eu do futuro, que aí já é mais um ritual que tem um teor mais espiritual, tem muito a ver com lei da atração, mas também tem a ver com intencionalidade e foco, e com despertar os nossos sonhos. Essa é uma ferramenta que eu acho poderosíssima, porque faz com que a gente utilize a nossa criatividade, coloque o nosso campo mental a trabalhar ao nosso favor. Lá dentro do planner a gente tem cartas para 10, 5, 2, 1 ano
e 6 meses. É um espaço para escrever uma carta para a sua versão do futuro. Então, como que você quer estar daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses? Você vai escrever para a sua versão futura a vida que você quer estar vivendo naquele momento. E eu sempre deixo essa mensagem lá dentro do planner para quem adquirir, né? Não se limite a sonhar, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Então, não coloque barreiras dentro do seu sonho. Deixe que as ideias fluam e escreva tudo ali. Porque com planejamento e com foco, você vai conseguir atingir aquela realidade. Às vezes pode não ser no tempo que você quis, mas você tá no caminho. Essa ferramenta, ela traz tanto esperança quanto foco. E é uma das minhas partes preferidas do planejamento. Como eu tenho o plano de vida, eu faço isso no Notion, mas você também pode fazer à mão. Eu tenho várias dessas escritas também que eu faço em outros momentos, em lua nova, no meu aniversário. Então é bem bacana você escrever à mão. Tem gente que coloca no envelope mesmo, que se envia por correio, ou que escreve a carta, tira print e anexa no planner. Essa também é uma boa ideia. É muito particular de cada um como que essa atividade é feita. Mas faça, de verdade, você vai gostar muito. E veja só, quanta informação que a gente não adquiriu nesse processo de brain dump, de análise e avaliação e de cartas para o eu do futuro. Você vai pegar tudo isso e agora você vai trazer para o seu cotidiano para que de fato você consiga executar e fazer a diferença no seu próximo ano. Então você vai pegar essas informações e destrinchar em objetivos, metas, hábitos, conhecimentos, habilidades, pontos a melhorar, pontos a desapegar. Tudo isso é o que vai guiar a sua vida no próximo ano. E essa etapa de planejamento, para mim, já faz parte da preparação do terreno, sabe? Eu tenho já esse norte do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que não fazer, e agora eu vou organizar todo o restante para que assim que vire o ano, ou assim que chegue a data que eu defini para começar a colocar essas coisas em prática, esteja tudo em ordem. Eu organizo a minha vida inteira no Notion, então a partir desse momento, desde que eu entro no plano de vida ali, todo o restante dos meus rituais, das minhas atividades são dentro do Notion. Então eu não só preencho o plano de vida, mas eu também organizo toda a minha vida financeira lá dentro do plano financeiro. Eu organizo todos os meus estudos lá dentro da biblioteca digital. Então eu tenho um template para tudo, gente. Não é à toa que eu indico para vocês, é porque eu realmente utilizo na minha vida. São ferramentas que me centraram, sabe? E todo esse processo, ele é demorado mesmo. É 1 mês, 2 meses de organização, de planejamento, para que no restante do ano tudo saia conforme o planejado, ou pelo menos da melhor maneira possível. Porque muitas vezes as pessoas, elas ficam perdidas. Às vezes elas até sabem o que querem, mas elas não tiram aquilo da cabeça delas, né? Elas não têm uma ferramenta para ajudar, para auxiliar. E eu considero, de fato, esses sistemas a preparação do terreno. Quando tudo estiver pronto, aí sim eu sei que é o momento de eu começar a agir, de começar a colocar tudo que foi definido em prática. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô no meio de toda essa organização, de todos esses rituais. Eu já finalizei o preenchimento do plano de vida, já comecei o do plano financeiro, já comecei também o da biblioteca digital e também já comecei a organizar o meu negócio dentro do plano digital business, que é o meu template de organização para empreendedores digitais, para vocês verem que eu realmente tenho tudo lá. E esse é um ponto importante, né? Porque a gente passou o vídeo inteiro falando sobre organização pessoal. Mas se você tem um negócio, é imprescindível que você também leve essa mesma dedicação para o seu negócio. Eu vejo que é muito comum empreendedores se esforçarem demais no final do ano para entregar todas as demandas, para finalizar tudo, para ficar zerado até janeiro, né, para não levar nada para o próximo ano, mas esquecendo de reservar esse tempo para fazer análises, para identificar os pontos a serem melhorados, os processos que não fazem mais sentido. Então, tudo isso, se você tem um negócio, é imprescindível que você também faça para ele. E isso demanda tempo, né? Então, isso também tem que estar linkado lá no planejamento do ano. Quanto tempo que eu vou despender para fazer todo esse planejamento? Final de ano e início de ano, a gente tem muito essa tendência de querer correr para finalizar pendências, mas a realidade é que a gente precisa dar um passo para trás, olhar tudo o que é que está acontecendo, organizar, deixar para lá o que não faz sentido, elencar o que faz e aí sim voltar a agir. Muitas pessoas acabam fazendo essa transição de ano a ano no modo automático. E é por isso que
não mudam de vida. E se você chegou até esse momento do vídeo, eu tenho certeza de que você é uma pessoa que não só quer que seja diferente em 2025, mas que quer fazer com que seja diferente. E é por isso que eu quero te dar um presente. Em todos os meus planners digitais no Notion, você vai ter 10% de desconto. É isso mesmo, em todos eles. No plano de vida, no plano financeiro, na biblioteca digital e no plano Digital Business você vai ter 10% de desconto. Isso nem foi pensado, tá? Eu acabei de sentir de fazer isso mesmo, de dar esse presente pra você, porque eu sei o quanto que é complicado ir contra a maré, né? Tá todo mundo no piloto automático e às vezes a gente se vê muito sozinho fazendo todo esse movimento, esse planejamento, querendo fazer a diferença. Tem que ser muito resiliente, então eu te parabenizo por essa sua força de vontade, por você ter ficado até esse momento do vídeo. Então aqui tá aparecendo para você o cupom para você utilizar na compra de qualquer um dos templates. E todos os links estarão aqui embaixo na descrição, tá? Eu te desejo um final de ano e um início de ano abençoado, próspero, de muita clareza e determinação. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se sim, me deixe saber aqui nos comentários. Não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.